Nesta manhã nós estamos felizes, porque o nosso conselho teve essa oportunidade de examinar alguns candidatos que terminaram o curso da classe Novos Membros e, terminando então o curso, foram apresentados, se dirigiram ao conselho, foram ouvidos pelo conselho e, nesta ocasião, nesse culto matutino, nós teremos a oportunidade de apresentar esses irmãos. Você vai conhecê-los e eles também estarão sendo oficialmente recebidos aqui como membros da nossa igreja. A gente se alegra porque isso tem relação com o livro de Atos, Atos capítulo 9, versículo 31, traz essa palavra que é tão interessante. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, nesse sentido, a gente vai mostrar para vocês aqui algumas fotos, alguns slides. Vou pedir para mostrar aí os slides das pessoas que estarão sendo recebidas. E eu vou apresentando as melhor aí para você, à medida em que elas vão sendo mostradas. Então, a família do nosso irmão Felipe e Natália estão vindo da Congregação Cristã do Brasil, estão trazendo a Clara, que vai ser apresentada para batismo nesta manhã. Além deles, também nós temos aqui o Clávio e a Cibele. Eles estarão sendo recebidos nessa manhã e apresentando os seus filhos, o Isaac e a Brenda, para batismo. O Clávio está chegando da Igreja Católica, a Cibele, ela já é presbiteriana, chegando da Igreja Presbiteriana de Marília, sendo recebida por jurisdição. Também os nossos irmãos, mais uma família, o Rafael, nosso irmão Rafael, nossa irmã Daniele, trazendo os filhos, o Davi e o Gabriel. Davi e Gabriel já foram batizados na infância, estão vindo da Igreja Presbiteriana Independente, tornando-se membros da nossa igreja hoje. Também nosso irmão Bruno e nossa irmã Jennifer são também oriundos da Igreja Presbiteriana Independente. Além deles, o nosso irmão Jonas, que está vindo da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, vindo por transferência. E temos também este outro casal, essa outra família, o Eduardo e a Josiane. Eduardo e Josiane serão recebidos por profissão de fé. O Eduardo vindo da Igreja Católica, a nossa irmã Josiane vindo da Igreja Universal do Reino de Deus. Estarão apresentando para batismo os seus filhos, a Nicole e o Murilo, mas eles farão isso apenas no dia 6 de agosto, porque nesta semana a nossa irmã Josiane foi submetida a uma cirurgia. Então ela está agora nesse processo aí de recuperação da cirurgia, portanto ela não pôde comparecer no culto desta manhã, mas eles estarão aqui diante da igreja nesta semana, no primeiro culto do mês de agosto, melhor dizendo. Então quero convidar todos esses irmãos e irmãs que foram citados para que venham aqui à frente nesse momento, para que a gente possa proceder ao recebimento deles. Quero convidar nosso irmão licenciado Robson para vir aqui à frente para nos ajudar. A primeira coisa a dizer é que a gente se alegra muito com esse momento, com a decisão, o desejo de vocês de formalizarem esse compromisso de vocês com a igreja local. A gente tem cada vez mais comum essa figura do indivíduo que diz eu sou cristão, e aí fica meio assim que orbitando entre uma igreja e outra sem pousar em lugar nenhum. E é muito bom quando alguém diz quero me tornar membro desse corpo efetivo, assumindo aí todos os compromissos pertinentes a isso.
a gente crê que é o Espírito Santo quem nos conduz nessas decisões, né? É Ele que nos leva, também é Ele também que em determinado momento diz assim, sai daí, vai para outro lugar, né? Ele é o Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, e a gente louva a Deus por isso, porque Ele tem confirmado essa condução, essa direção deles na vida de vocês. Com isso, ele está simplesmente realizando o Salmo 23, quando diz: o Senhor é o meu pastor. Em determinado ponto do Salmo diz: guia-me pelas veredas da justiça. Deus é um Deus que nos sustenta e que também nos guia. Quero também parabenizar aos pais, né, que vão consagrar os filhos ao batismo nessa ocasião. Então, primeiro eu gostaria de dirigir uma palavra aqui àqueles que farão profissão de fé e que serão batizados. E acho que está ruim eu ficar escorado aqui, né? Primeiro emprego meu chefe falou, nunca escore numa mesa. Eu estou aqui, perdão. Né? Então, acho que isso, por favor, Robson. Então, primeiro, eu gostaria de falar àqueles que farão profissão de fé e serão batizados, né? O Felipe, a Natália, também o Clávio, né? E vocês estão se achegando nesta manhã diante da igreja para declarar a fé de vocês em Jesus Cristo e receber esse batismo, que é o batismo ministrado aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. E vocês certamente fazem isso porque ouviram o convite do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, graças a Deus, porque vocês ouviram esse convite, atenderam a esse convite, e agora vão ter a oportunidade de praticar aquilo que o próprio Jesus Cristo fala em Mateus 10, 32 e 33. Ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, sendo assim, eu gostaria de pedir especificamente a vocês que respondessem a algumas perguntas. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, que é o santificador das nossas almas e o doador da vida? Amém. Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? E vocês acreditam que são falsas e que são perigosas todas as doutrinas e todas as cerimônias que são contrárias à Bíblia, e todos os usos e costumes que são acrescentados à lei do Evangelho do nosso Senhor? Amém. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, são inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? E vocês creem firmemente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e que não existe nenhum outro meio de alcançar o perdão e o poder para a santificação, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Amém. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus, resolvidos a fazer uso dos meios de graça ordenados por Deus, da palavra, dos sacramentos, da oração, da comunhão da igreja, e a seguir os preceitos da palavra de Deus, deixando de fazer o que Deus proíbe nas Escrituras e fazendo a vontade de Deus, auxiliados por sua graça? Amém. E vocês prometem mais, que como membros dessa igreja, participarão dos seus cultos, sustentarão o ministério, orarão por seus irmãos, amarão sua família de fé, se sujeitarão às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto essas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém.
Uma palavra também para aqueles que estão chegando aí por jurisdição, também por transferência, né? E alguns estão chegando, então, de igrejas evangélicas reconhecidas pela IPB. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos vocês. Temos a Cibele, que está vindo da Igreja Presbiteriana de Marília, né? O Rafael e a Daniele, trazendo os filhos já batizados. O Davi e Gabriel, da igreja, estão vindo todos eles da Igreja Presbiteriana Independente, né? Então, Rafael, Daniele, Davi e Gabriel. Também a gente dá as boas-vindas aqui ao Bruno, também boas-vindas a Jennifer, né, que estão vindo da Igreja Presbiteriana Independente e da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Sejam muito bem-vindos, nós queremos acolher vocês e pedimos a Deus que vocês se sintam acolhidos aqui por nós, assim como nós somos acolhidos em Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero fazer a vocês apenas uma pergunta. Vocês prometem que, como membros dessa igreja, participarão dos seus cultos, sustentarão o ministério, orarão pelos irmãos, amarão a família da fé, se sujeitarão às autoridades enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Agora uma palavra aos pais que vão apresentar os filhos ao batismo. Vocês estão apresentando, então, hoje os seus filhos, né? O Felipe e a Natália apresentando a Clara, né? O Clávio e a Cibele apresentando o Isaac e a Brenda. Quando vocês fazem isso, vocês estão demonstrando que acreditam na palavra de Deus, dita a Abraão em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Na ocasião em que Deus firmou essa aliança com Abraão, ele estabeleceu um sinal externo que deveria ser aplicado nas crianças. Ao 8º dia, os filhos eram trazidos e apresentados para circuncisão. Naquele contexto, né, um contexto de patriarcado do Antigo Testamento, apenas os homens eram apresentados, representando as suas famílias. Mas é interessante que esta ordenação é chamada de ordenação perpétua, de aliança perpétua, e por causa disso, quando chega na época de Jesus, o próprio Jesus foi apresentado para receber também a circuncisão. A gente lê sobre isso em Lucas 2, 21 e 23. Mas alguns anos depois, antes de iniciar o seu ministério, Jesus vai até João Batista e recebe o batismo. E naquela ocasião, como a gente lê em Lucas 3, 21 a 23, Jesus santifica no seu próprio corpo o batismo e depois da ressurreição, Jesus define, estabelece o batismo como sinal, como sacramento, como uma ordenância a ser observada pelos pais. Mateus 28 e 19, vocês devem fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, depois do Pentecostes, os nossos filhos estão incluídos ainda, também, no pacto. Pedro falou sobre isso em Atos 2:39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, é o que ele disse lá. E quando chegamos em Atos 16, de 31 até 34, depois do carcereiro da cidade de Filipos e os de sua casa receberem Cristo, foram batizados todos os de sua casa, ou seja, inclusive as crianças da sua casa. E tudo isso atualiza uma palavra de Josué 25 ou 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Resumindo, esse ato tão simples do batismo infantil, ele informa sobre a fé dos pais em Jesus Cristo. Ele estabelece um compromisso de vocês, pais, diante da igreja, confirma a igreja como família de Deus, dentro da qual essa criança desfruta do pastoreio do Senhor Jesus. Então, se vocês estão dispostos a batizar os seus filhos, eu gostaria de fazer umas perguntas agora a vocês que vão batizar os seus filhos. Primeira pergunta: vocês prometem educar os seus filhos na crença que terminaram de declarar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ensinada nas Sagradas Escrituras? Amém. Vocês prometem conduzi-los pelos caminhos santos da cruz, servir de exemplo de vida com Deus, fazer todos os esforços para afastar os seus filhos de más companhias e maus exemplos, ensinar a eles a Bíblia, trazê-los à igreja regularmente, ensiná-los a adorar a Deus com reverência e a amar os demais membros da igreja como irmãos?
Amém. Vocês prometem orar com eles e por eles, investir na educação deles e criá-los na disciplina e correção do Senhor? Amém. Essa é a promessa, Gênesis 17:7, que eu terminei de ler. Deus promete ao seu povo ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Em Êxodo 20, verso 6, Deus promete usar de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que o amam. Então, olha só que coisa bonita a gente poder, no momento da profissão da nossa fé, colocar nossa família diante de Deus e dizer: a partir de agora começa um processo aí, um período de 1000 gerações de bênçãos a partir da minha profissão de fé e da consagração do meu filho, né? Então, que essas promessas sejam para vocês um motivo de consolação, sejam também um incentivo para vocês prevalecerem, né, perseverarem em oração por seus filhos, pedindo ao Senhor também a graça necessária para que vocês mesmos, pais, né, andem nos preceitos do Senhor e cumpram esses deveres que acabam de reconhecer. Então, nós vamos proceder agora aos batismos, né, dos adultos e das crianças. Filipe, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Natália, serva do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clara, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clávio, servo do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaac, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Brenda, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é um momento em que a gente sempre pergunta para a igreja quantos aqui estão felizes com a chegada desses novos membros, aqueles que estão alegres por esta ocasião, aqueles que também desejam dizer a eles que eles podem contar conosco como família de Deus, são convidados a se colocarem de pé nesse momento. Então vejam aí a alegria que a gente tem nesta hora de receber vocês, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa igreja possa ser uma grande bênção na vida de vocês, que vocês possam ser bênçãos aqui no nosso meio, que seja uma grande bênção para as famílias de vocês também. A gente fica muito feliz por esse instante. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Vou convidar o nosso irmão licenciado Robson para orar. Pai querido, nós nos alegramos nesse momento. Amamos, ó Deus, ao Senhor, que esteja abençoando a cada uma dessas vidas, ó Pai. A esses pais que estão aqui, ó Deus, apresentando, ó Deus, e demonstrando a fé deles, ó Deus, a igreja,
batizando os filhos, ó Deus, e que essa bênção, ó Deus, seja realmente algo que venha a se concretizar a cada passo, ó Deus, e que a Tua graça e essa maravilhosa aliança, ó Deus, venha se perpetuar, ó Deus, aos corações e também, ó Deus, aqui a nossa igreja, que com clareza, ó Deus, possamos cada dia confiar, ó Deus, nessa Tua graça maravilhosa. Abençoe a vida do Teu povo, ó Deus. Obrigado por essa manhã que nós temos esse grande privilégio. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que estão sendo recebidos hoje, né? Você pode fazer isso ou à distância, mas eu não perderia a oportunidade no intervalo de você achegar-se para abraçá-los e cumprimentá-los pessoalmente.